Professor Cid Mauro, assessor do ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Acre, com o 8º ano na aula Consciência Crítica desvinculada do fanatismo religioso. Então, a gente tem definido aspectos negativos em relação à questão religiosa, né? Uma delas é o fundamentalismo, a gente já falou sobre isso, distinguindo fundamento de fundamentalismo, não é? Fundamento, toda religião tem um fundamento. Fundamentalismo é quando uma religião quer prevalecer sobre a outra, ou quando alguém acha que a sua religião é melhor do que todas as outras, ou que uma religião, e aí vem uma porção de desculpas, né? A quantidade de adeptos, o tempo de existência dela, a clareza da doutrina, a amplitude dela, a representatividade no mundo, essa é a verdadeira, a melhor de todas. Não existe isso. E nesta aula a gente quer dizer que deve haver uma livre expressão de fé e, contra o fanatismo, uma consciência crítica para uma livre expressão de fé, mas que se desvincule do fanatismo religioso. Vamos definir o que é fanatismo religioso, não é? Fanatismo é uma devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico. Não existe na questão religiosa ausência de espírito crítico. Eu costumo dizer que o principal fator da fé é a dúvida, não é? Porque se você não tiver dúvida, você vai crer talvez numa coisa absurda, né? Então, qual é o principal fator da fé autêntica? É a dúvida. Qual é o principal fator de uma religião lúcida, clara? É o aspecto crítico. Fanatismo é uma devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico a uma ideia, a uma ideologia, a uma concepção religiosa. Como eu já disse, existe fanatismo político também. Uma ideologia pode tirar a pessoa da sua consciência crítica, do seu eixo, não é? Da sua lucidez. E a gente vive um tempo de radicalismos, tanto no terreno religioso como no terreno da política. Isso é muito negativo. A pessoa, no seu fanatismo, ele anula o outro. Seja fanatismo religioso, seja fanatismo político. Então, fanatismo do latim, fanáticos, olha aí, interessante a etimologia, não é? A história da palavra fanatismo vem exatamente da questão que? Templo. Pertencente ao templo, é um aspecto religioso, né? Deificante, idolátrico, né? A gente, quando é fanático, a gente nem adora o Deus ou o ser superior, transcendente e verdadeiro, não é? A gente está desenhando um Deus absurdo. O fanático é um idólatra, a gente pode dizer isso, não é? Então vem da palavra fanum, templo, pertencente ao templo, inspirado pelos deuses entre os romanos. Fanum era o indivíduo inspirado pela deidade, pela divindade, impregnado da presença divina. É claro que o significado da palavra tornou a questão do exagero, não é? Os gregos, por sua vez, usaram a palavra ali entusiastes. Olha aí que interessante, a palavra entusiasmo vem da mesma raiz da palavra fanatismo. Entusiasmos no grego é ser inspirado por Deus. Essa proximidade entre os termos fanatismo e entusiasmo, no sentido original, dado pelos antigos, significa algo que captura a mente, não é? Então, algo que tira alguém do seu raciocínio que equilibrado, né? Eu não estou dizendo que a palavra entusiasmo seja uma palavra negativa, né? Eu estou dizendo que a história gerou a palavra entusiasmo. E o entusiasmo do fanático é um entusiasmo fora de um eixo equilibrado, né? Ele acaba achando que todos os outros estão errados e só a maneira de ele entender é a certa, né? Casos flagrantes de fanatismo, não é? Imposição de uma religião dos colonizadores no século XVI, XV, na sua chegada na América Latina. Olha, a história, né? A história diz que o Brasil foi descoberto, né? Dá a impressão que ele não existia. Existia sim e havia gente morando aqui. Mas no ano 1500, é o último ano do século XV, o Brasil foi descoberto e foi imposta à força uma religião. Primeiro para os indígenas, depois para os negros. E quem fez isso foram cristãos. Isso é uma indicação de fanatismo. Obrigar alguém a abandonar a sua religião, seja ela qual for,
é fanatismo, não é? Então, religiões e costumes dos povos ameríndios, dos povos daqui, foram violentamente, sistematicamente rejeitados pelo colonizador. Foi imposta uma religião, imposta a religião cristã. A escravidão trouxe povos da África à força, foram obrigados a aceitar a religião do colonizador. Houve um sincretismo, né? O proprietário da fazenda via o seu escravo ajoelhado diante de um altar que tinha uma imagem de um santo católico. Só que no coração, o escravo estava invocando um orixá. Por isso que hoje você tem santos católicos com o nome dos orixás, entendeu? Então isso é um sincretismo. Duas religiões se fundiram. A religião de matriz africana se tornou uma religião libertária, uma religião de manifestação, uma religião do oprimido. Ele estava sendo forçado. Isso é um exemplo de fanatismo clássico, né? E a intolerância na atualidade? Está associada a racismo, voltada para religiões de matrizes africanas, não é? Há lugares em um estado do Brasil onde os chamados donos daquele pedaço estão proibindo cultos de matriz africana. Isso é ilegal, isso é anticonstituição. Então não pode haver espaços definidos onde uma religião está proibida de estabelecer os seus próprios cultos, não é? Desrespeito aos costumes, aos rituais e às práticas religiosas dos indígenas, aliado ao preconceito contra as etnias. Dizia-se que o indígena não tinha religião nenhuma, ele precisava ter uma religião, e a religião dele seria a religião do colonizador. Isso é um erro histórico, ok? Que até hoje traz consequências, né? Tentativa de imposição de uma ética religiosa no contexto social, violando o Estado laico. É outro tipo de fanatismo, né? Uma religião qualquer que seja, querer impor a sua ética aos outros no contexto do Estado laico. Por mais valorização que eu dê à ética da minha religião, ela serve para mim e para os adeptos da minha religião. Ela pode ser até aceita voluntariamente por alguém de outra religião ou por alguém de religião nenhuma, como modelo de conduta. Mas eu impor, jamais, não é? Então, ela é dissimulação, é um disfarce, né, de um dado grupo religioso tentando se impor como opção única ou verdadeira opção de fé. A gente hoje reclama muito de um determinado grupo por causa da sua afinidade com o poder constituído. Mas já houve lá atrás um outro grupo que também teve essa mesma afinidade. Então é muito interessante, né? Quando no Estado laico o político procura o apoio de uma religião, qualquer que seja, não é? Por interesse dos votos, não é? E essa religião quer uma projeção política para ela, independente da religião, independente do viés político, da corrente política. Isso é um erro. Isso é uma relação promíscua, uma relação que não deve acontecer, uma relação indevida, errada, não é? A adoção de posturas religiosas alienantes que afastam seguidores da sua vida familiar, já aconteceu muito isso. Olha, nos anos 60, nos anos 70, né? Eu que já passei por esse período todo, da década de 60 foi minha infância, década de 70 foi minha adolescência, década de 80 foi minha juventude, eu vi tudo isso. Havia gente que abandonava a família para ir para comunidades, entendeu? E às vezes até usavam drogas para poder se colocar em êxtase, né? A adoção de uma postura religiosa alienante que tira a pessoa da família, tira a pessoa do serviço, tira a pessoa da vida social, afasta o seguidor da vida familiar, da vida social, da vida profissional. Isso também é fanatismo, sem dúvida nenhuma, ok? Agora, exemplos negativos de fanatismo, né? Aí está um exemplo no mundo ocidental. Alguém pode achar que fanatismo só existia, né, no Oriente, né? Mas isso foram fanáticos em 11 de setembro de 2001. Lá se vão 20 anos, né? 20 anos atrás, a gente agora completou, no 11 de setembro de 2021, houve um ataque de fanáticos. Não foram muçulmanos, foram fanáticos. Muçulmanos, não, são os muçulmanos. Eles não são fanáticos, foram fanáticos chamando a si essa religião,
não é? Eles não eram muçulmanos, eram fanáticos que se autodominaram muçulmanos, chamaram a si o pertencimento a essa religião. Mas não é que os muçulmanos sejam todos eles fanáticos. Há fanatismo dentro de todas as religiões, como eu falei, há fanatismo dentro de partidos políticos, há fanatismo por parte de pessoa que não tem religião nenhuma. O comportamento fanático se manifesta na condição humana. Entendeu? Então aí, olha, as chamadas Torres Gêmeas, elas foram atacadas, a estrutura não resistiu, cerca de 6.000 feridos, 3.000 mortos, olha o que restou delas, e houve uma revitalização e um memorial para que exatamente fosse demonstrado que isso aí jamais deveria acontecer de novo, não é? Então é um exemplo de até onde vai o fanatismo, mata 3.000 pessoas, e a gente não deve dizer que aquilo ali aconteceu da parte dos muçulmanos. Não, foram fanáticos que chamaram a si o pertencimento a essa religião, absolutamente negativo, absolutamente falso, não é? Pela livre expressão da fé. As religiões representam grande parcela da população, portanto, o diálogo entre elas será fundamental para o entendimento mútuo. Uma resposta ao fanatismo é o diálogo entre as religiões para o entendimento completo, não é? Precisam zelar por sua independência do Estado. Olha lá, há uma tentação permanente de políticos quererem buscar apoio em votos por discurso demagógico numa religião e da religião querer o apoio político para exercer o seu poder político, poder financeiro. As religiões, cuidado com a falsa aparência de relação possível, a relação que a religião deve ter com o Estado deve ser de serviço e não de interesse. Lideranças, assim como seus seguidores, devem apresentar um elevado padrão ético. Isso é que é importante. O líder religioso deve ser ético e priorizar o diálogo interreligioso para que o fanatismo não tenha espaço, não tenha lugar. As religiões precisam se unir, precisam ter um apoio entre si para que aquilo que o Estado faz receba apoio por parte da religião. Tantas necessidades sociais que podem ser amenizadas se os adeptos das religiões estiverem caminhando juntos. Sem preconceito e sem tolerância entre si, em apoio aos esforços do Estado. Devem instruir seus seguidores, devem instruir a sua liderança em relação aos princípios de respeito ao outro. As religiões não devem menosprezar o adepto da outra religião. Pelo contrário, ensinar aos seus adeptos o respeito ao outro. O seu esforço comum como exemplo de diálogo e fraternidade, as religiões entre si no seu diálogo darem um exemplo de fraternidade, isso vai ser essencial como um apoio a toda a sociedade. E precisam valorizar os direitos humanos, o respeito ao outro, não visões peculiares, fanáticas da sua própria doutrina, não é? Então, veja bem, essa questão da violência contra a mulher, a violência contra o idoso, a violência contra a criança, tantas carências, tantas coisas que precisam ser resolvidas e as religiões juntas podem se mobilizar para resolver esses problemas, ok? Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima oportunidade e clique essa aula na plataforma Eduque para que você possa assisti-la. Muito obrigado.